Boa noite, estimados e estimadas que estão aí na nossa live hoje, promovida pela Faculdade Refidim. São todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa conversa muito legal, o papo muito legal que nós vamos ter hoje, cujo tema de hoje é Teologia e Relações Sociais. E nós já vamos estar conversando sobre esse tema tão importante. Enquanto você aguarda aí um minutinho para que todo mundo entre, que vai nos assistir hoje, a audiência hoje promete ser bastante grande, tem bastante gente interessada nesse assunto. Eu gostaria de estar falando com você sobre alguns cursos que a Faculdade Refidim oferece. Um deles é um curso gratuito de espiritualidade cristã em tempos de crise. Você pode ir lá na nossa loja, que está aparecendo aí na sua tela, e se inscrever lá de maneira gratuita, né? E fazer esse curso, então, com a gente. Você é muito bem-vindo a esse curso. E nós também temos, né, dentro da nossa loja, um curso chamado Ministério Pastoral e seus Desafios, um curso que a Faculdade Refidim recentemente lançou, e você poderá, então, também encontrar lá na nossa loja. Só lembrando que esse não é gratuito, né? O curso gratuito é o curso de espiritualidade cristã em tempos de crise. Um outro curso também que nós oferecemos lá, né, e no final nós damos também um certificado, é o curso Aconselhamento Cristão e Cuidado, né? Você também pode entrar lá na nossa loja e estar adquirindo lá esse nosso curso. E também tem na nossa loja o primeiro comentário bíblico em vídeo lançado no Brasil, do Evangelho de Mateus, né? Ele foi comentado em vídeo pelos professores da Faculdade Refidim. Então, você pode entrar lá, tá aparecendo aí agora os nossos cursos e a nossa loja, né, para que você também possa estar adquirindo os nossos produtos, né? Estão ali. Nós também temos o curso básico, médio e avançado em teologia, que você pode fazer na sua igreja. Procure o seu pastor, o seu líder, e veja se na sua igreja já tem curso básico, médio ou avançado em teologia da Faculdade de Refidim. Se não tiver, peça ao seu pastor, ao seu líder, para que coloque na sua cidade, insira também na sua cidade o curso básico, médio e avançado em teologia. E temos, claro, também o nosso bacharel em teologia à distância, um curso inteiramente à distância. O único momento que você precisa ir na Refidim é uma vez no semestre para fazer a sua prova presencial, que é uma exigência do MEC. O restante do curso você faz no conforto da sua casa, através do seu tablet, ou do seu notebook, ou do seu celular, enfim, né? Você pode estar, então, fazendo o nosso curso em EAD, se preparando para o seu ministério pastoral, né? Ou ainda se preparando para algum outro ministério, ou mesmo para conhecer melhor a palavra de Deus. E nós temos também o nosso, que também faz parte, né, da educação da Assembleia de Deus aqui em Joinville, presidido pelo pastor Sérgio Melchior, o nosso colégio evangélico, né, que nós temos desde a educação infantil e o fundamental 1 e 2. Se você mora aqui em Joinville, vale a pena você conhecer o nosso colégio, inclusive agora, durante a pandemia, com aulas remotas, né, os nossos professores todos aí estão empenhados, e toda a comunidade escolar, os nossos alunos,
né, estão todos tendo aulas normalmente, todos os dias, preenchendo todo o nosso currículo escolar e também todo o horário. Estamos tendo aulas normais no nosso colégio. Portanto, se o seu filho está tendo problemas aí por causa da pandemia, que não está tendo aulas, nos procure, porque nós podemos lhe atender. Pois bem, meus queridos, eu já vou chamar agora para estar aqui com a gente o professor e tutor também do EAD, Elias Mandi. Ele está aí com a gente. A paz do Senhor, boa noite, Elias. Dê as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Paz do Senhor, pastor Clayton, ou o chefe, como a gente chama, e aos nossos caros ouvintes, às pessoas que nos acompanham, muito boa noite. E é um prazer ter esse privilégio de estar aqui para partilhar com vocês um pouco daquilo que a gente vem aprendendo, vem estudando ao longo desses anos, e que, na verdade, é parte da nossa experiência de formação enquanto seres humanos, né? Então, agradecer ao pastor Clayton aí pelo privilégio, né, de a gente estar conversando sobre esse tema que, para a conjuntura atual, a sociedade, os desafios que se enfrentam hoje, é extremamente pertinente, até porque a gente parte da ideia de, enquanto estudantes de teologia, teólogos, a gente está a par da dinâmica social. Então, é fundamental a gente também refletir sobre os últimos acontecimentos que marcaram a atualidade. Pois bem, então, Elias, obrigado aí por você estar com a gente, né? E esse tema, teologia e relações sociais, obrigatoriamente teria que ser feito por um professor negro, né? E eu agradeço aí o seu convite por estar aí com a gente. Eu queria, antes de nós começarmos a conversar, Elias, fazer um momento de silêncio aí em homenagem a 66, 67 mil vítimas, né, do Covid aqui no Brasil, que nós já tivemos, e também depois fazer um momento de oração pelas famílias enlutadas. Hoje nós tivemos o sepultamento do vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, né, e várias vítimas, né, outras pessoas menos importantes do ponto de vista social, mas que também são vidas, e vidas importam, né? Uhum. E então nós queremos também estar fazendo um momento de silêncio, depois nós vamos estar orando, e eu peço que os nossos telespectadores nos acompanhem também neste momento aí. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de live, em que nós fizemos esse momento de silêncio em homenagem a todas as pessoas que faleceram do Covid aqui no Brasil e também no mundo. Te apresentamos também as pessoas que estão enfermas, entubadas nos hospitais, que estão em isolamento por causa do Covid. Te apresentamos também o nosso presidente da República, que está também com Covid. Oramos pela rápida recuperação dele. E também, Senhor, queremos apresentar diante de Ti a família do pastor Sebastião Rodrigues de Souza e toda a igreja de Cuiabá e do Mato Grosso, que está enlutada. Pedimos a Tua direção também às nossas autoridades, nesse tempo de Covid, para que não estejam praticando a necropolítica, mas sim uma política que tem a ver com o Teu Evangelho. Assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, então, vamos ao nosso tema de hoje, teologia e relações sociais. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês, né, do meu lugar de fala, né? Eu falo como um homem
como branco e que ocupa uma certa posição hierárquica, né, que muitas vezes não é tão fácil para uma pessoa negra em função da discriminação. E uma outra coisa também, talvez alguém pense assim, o pastor Clayton talvez faz a live e não é racista. Não, muito pelo contrário, eu sou racista, embora eu lute muito comigo mesmo contra o racismo, muitas e muitas vezes eu me pego desprevenidamente sendo um racista, né? E muitas vezes a partir disso a gente se corrige também para não repetir a postura racista. Mas nem sempre a gente consegue, né? Como eu falei, muitas e muitas vezes eu me pego distraído sendo um racista, né? Embora, como eu falei, eu lute contra isso para não ser. E, ao mesmo tempo, dificilmente nós escapamos também do racismo estrutural, né? Nós já vamos estar falando um pouco sobre ele, mas dificilmente a gente escapa desse racismo estrutural. Eu vou estar pedindo daqui a pouquinho para o professor Elias estar definindo para nós a diferença entre racismo, discriminação, preconceito e injúria, né? Mas antes eu gostaria de estar aqui trazendo para vocês algumas definições sobre o racismo, né? Eu estava ouvindo o Yuri Marçal, que é um negro, né? E ele mais ou menos na linguagem dele, ele falou que o racismo é não se ver representado em nenhuma mídia, não ocupar cargos de liderança ou classes de ensino superior, ser visto com desconfiança nas lojas, nos bancos, nos supermercados, por não ser considerado consumidor e muitas vezes até mesmo um suposto ladrão, né? Ter seu corpo, pele, cabelos, lábios, quadris tidos como exóticos e alvo de curiosidade, e também ter medo da aproximação da polícia, e inúmeros outros exemplos de tratamento desigual. Ele diz, então, que nós temos que dar voz a quem vive, estuda essa questão, né? E o racismo também pode ser entendido como uma superioridade, uma suposta, óbvio, né? Uma suposta superioridade estética, moral e intelectual entre uma raça e outra, né? Se bem que hoje o conceito de racismo é um pouco mais amplo, né? E ele também se aplica, segundo alguns teóricos, sempre que um determinado grupo social discrimina um outro grupo, achando que aquele grupo é menos inteligente ou menos moral do que o seu grupo. Mas aqui no nosso caso, né, como nós estamos tratando do racismo de cor, né, então ele se aplica, obviamente, às relações de cor, né? E aí nós temos uma importante pesquisadora branca aqui no Brasil. Veja que o Yuri Marçal é um negro, né? Mas nós temos também uma pesquisadora branca, o que é raro, né? Geralmente são os negros que pesquisam isso, mas ela fez uma pesquisa sendo branca entre os brancos, né? O nome dela é Elia Schuckman, e ela fez a sua tese de doutorado baseada na branquitude, né? E ela dá uma definição sobre racismo
que é o seguinte: seria qualquer fenômeno que justifica as diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias e desigualdades materiais e simbólicas entre seres humanos, baseado no conceito de raça. Né? Isso porque mesmo esse critério não tendo nenhuma realidade biológica, né, o ato de atribuir, legitimar e perpetuar as desigualdades sociais, culturais, psíquicas e políticas à raça significa, né, na linguagem da Schuckmann, de legitimar diferenças sociais. E nós temos também um professor na faculdade Refidim, talvez vocês conheçam, o professor Orlando Gulanda, que fez uma importante pesquisa aqui em Joinville sobre racismo, né, e relações sociais na sociedade Kenya Club, né, e eu achei muito interessante a pesquisa, dentre as várias coisas que ele aponta ali. Ele disse que existe o racismo extrínseco e o racismo intrínseco, né? O extrínseco é aquele que produz diferenças morais entre os diferentes grupos raciais pelo fato de que a essência racial implica na constituição de qualidades moralmente relevantes, no sentido aqui, né, de que ele está dizendo que nesse consenso popular a raça branca é moralmente mais elevada, então, que a raça negra, né? E o racismo intrínseco, então, seria o produzido pelos grupos dominados como uma possibilidade do enfrentamento da discriminação a que eles são submetidos, então, pelo racismo extrínseco, né? Então, essa seria, assim, algumas definições básicas, né, sobre o racismo, né? E lembrando aqui aquilo que eu já dizia antes, o racismo, então, né, pode ser visto como uma superioridade estética, moral e intelectual em relação a uma outra raça, né? Claro, isso é dentro do preconceito racial, óbvio. E eu gostaria agora de pedir para o nosso querido Elias, né? Antes dele dar a definição dele, né, que eu pedi para ele falar sobre, para vocês agora, a diferença entre racismo, discriminação, preconceito e injúria, para ele também antes contar de maneira rápida, né, a vinda dele aqui para o Brasil e talvez assim uma primeira experiência de preconceito que ele teve aqui no Brasil. A palavra é tua, Elias. Professor Clayton, eu acho que pensar a experiência, de certa forma, acaba sendo interessante, porque quando eu venho para o Brasil e eu cresço num país, Angola, que é de maioria negra, né? Apesar de termos brancos no país, a gente tem um país que é de maioria negra. E uma das primeiras impressões que o Brasil traz, pelo menos para mim, é a consciência de que eu sou negro e que hoje eu diria esse lugar dessa racialidade, né? Por quê? E você antes disso, dessa experiência de vinda para o Brasil, você não tinha muito essa consciência, é isso? Até não, que não era uma consciência. Eu sabia que havia essa consciência de ser negro, mas não se questionava esse ser negro. Porque, digamos assim, o modo de vida social dado nas as estruturas do país, então você está sempre em contato com esse negro, você vai nos lugares de privilégio do país, é o negro que está lá. Você vai nas instituições eclesiásticas, é o negro quem está, tanto nos lugares de poder quanto nos lugares de não poder. Então, consequentemente, essa questão da questão do racismo, das desigualdades que ele apresenta, então era uma questão que, de certa forma, não era colocada.
porque a gente tinha, apesar de termos, claro, esse privilégio da branquitude em algumas instituições em Angola, mas ela não é, digamos assim, hegemônica, não é no grande número de instituições, é um certo número, é um certo reduto que tem esse lugar. E aí, quando eu chego no Brasil, e eu tenho cravado até hoje duas experiências, que a primeira foi quando eu chego para procurar o cursinho, para fazer cursinho, eu ia fazer cursinho no Exato, para o vestibular. E eu paro em frente do Miller, não conheço a cidade, eu sabia que na altura o Exato era ainda aqui na Cidade das Flores, no shopping, e eu sem saber onde que é, então eu disse, a coisa mais fácil de se fazer é perguntar para alguém. Só que à medida que eu parava e tentava chamar as pessoas, eu percebia um certo distanciamento. Então, como eu não tinha consciência dessa possibilidade, então eu primeiro fiquei tentando, vou esperar o próximo, mas aí todo mundo dava aquela de que, tô apressado, não vai dar para responder, não sei o quê. Até que estava vindo uma mulher negra, e eu disse, eu vou tentar fazer algo diferente, possivelmente seja isso. E aí quando eu paro em frente da mulher e pergunto, ela para e me responde. Então, não tendo ainda muita leitura sobre essa questão do Brasil, eu achei aquilo não acendeu a luz, vamos assim dizer, né? Não deu esse start para começar de fato a atender para essas coisas. Quando eu entro na UDESC, cursando Engenharia Civil, tem uma cena que me chamou a atenção, porque aquela foi grotesca. Eu estava em sala de aula com os colegas e um dos colegas perguntou alguma coisa para o outro a respeito de uma disciplina. E diga o que é isso? E aí o colega não sabia responder. Então, eu, sabendo responder, naquela tal interagir, eu respondo, isso é isso. E aí ele, de forma espantosa, ele diz, nossa, tu perdeu para um negro africano. Nossa, Aí foi gritante. pesado, hein? Aí foi gritante. Aí caiu a ficha de que eu estou num lugar que de fato é racista. Eu tenho que lidar agora, encarar essas concepções de racismo, porque isso demarcam o meu lugar e o lugar das relações sociais nas quais eu faço meu trânsito. Então, essas, em termos de experiências, foram as primeiras, além de muitas outras, né, que hoje a gente não tem tempo suficiente para discutir essas questões. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar a ideia de racismo a partir da concepção do Silvio Almeida, não indo já diretamente na ideia de pensar nessa questão estrutural, mas no que ele apresenta como a ideia de que o racismo é a normalização. Ou seja, a ideia do racismo está tão imbricada na sociedade brasileira, vou dizer desse lugar do Brasil, porque é onde a gente está fazendo essa discussão, que a gente dificilmente se questiona sobre esse lugar, porque é quase que naturalizado essa questão. Então, a presença desse não lugar, e aqui estamos a tratar a questão do negro em si, a presença desse não lugar do negro, acaba se concebendo como uma coisa normal, é assim que se constitui a sociedade brasileira, e aí então esse é o normal. A normalização do modo como se dá a dinâmica social, ela é também marcada por essa questão do próprio racismo em si. E aí a gente lida com a questão da racialidade, aí vai um pouquinho das questões de pensar os privilégios, a branquitude, como o pastor Clayton já fez menção. Né? E eu acho que nesse sentido é fundamental talvez fazer um pequeno retorno de pensar esse conceito da raça. Essa ideia de raça que a gente, pelo menos a partir das leituras que a gente faz, a gente percebe que esse termo raça, ele sempre aparece numa perspectiva de classificação. Então, o conceito raça, que primeiro era atribuído, de acordo com o Silvio Almeida, na ideia de classificar entre animais e plantas, e depois desloca-se agora na classificação entre seres humanos. Então, toda vez que aparece o conceito ou o termo raça, a gente já está partindo desse lugar da classificação das diferenças, e aí, claro, entre as questões de desigualdade, dos privilégios, que a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente. E falando agora propriamente sobre a ideia de preconceito racial, injúria racial, a gente quando pensa o preconceito racial,
é mesmo um pré-julgamento. É um pré-julgamento que se faz de algo ou de alguém por uma questão de raça. E aí a gente trabalha muito mais nas questões fenotípicas ou nas questões de etnia, né? Que aí a etnia tem a ver com toda essa carga cultural. Então, esse pré-julgamento que se faz, essa preconcepção de alguém por conta da sua cor de pele e por conta da sua produção cultural, é o que a gente chama de preconceito racial. Isso automaticamente nos faz cair na ideia de discriminação racial, que aí a discriminação racial se dá no modo como se desenrolam as relações sociais a partir desse conceito do preconceito, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que alguém passa a olhar para mim por conta da minha cor da pele como inferior a ele, como menos intelectual, com uma cultura inferior em relação à sua, e ele estabelece relações a partir disso, no sentido de eu ser privado de certos direitos, de certos privilégios. Então, automaticamente, aí estamos a lidar com a ideia de discriminação racial. Então, a ideia da discriminação está sempre atrelada a essa questão da privação de determinados direitos e essa inferiorização no modo como se estabelecem as relações. E a ideia da injúria racial, e aí a gente já consegue fazer a leitura a partir dessa ligação de termos, preconceito racial, injúria racial. Então, a injúria racial está atrelada à questão das ofensas. Então, as ofensas que se faz a alguém por conta da questão da sua raça, da sua cor de pele, da sua questão étnica. Então, aí a gente entende o que se define como injúria racial. E aí existem várias outras aplicações sobre a questão de racismo que a gente, ao longo da conversa, se possível, vamos estar trazendo aqui outros aspectos. E a injúria também entra a piada, né? Sim, na verdade, muitas formas de apresentação da injúria se dá mesmo nesse lugar também de, às vezes, fazer graça com alguma coisa e que esse termo, essa palavra, ela carrega um certo aspecto pejorativo, né? Então, isso é necessário para tensionarmos até termos que a gente usa no cotidiano, como, por exemplo, algo que já, de certa forma, é conhecido, a ideia de pensar essa questão de, por exemplo, a injúria de gente trabalhar o conceito de ovelhas negras. Dizer, você é a ovelha negra da família, ou se direcionar para alguém e dizer, você é uma ovelha negra. Então, esse conceito de você atribuir isso a um negro, chamado de ovelha negra, no sentido de toda essa carga negativa que vem por trás desse termo, isso acaba constituindo o que a gente chama de injúria. Então, seu preto fedido, todas essas questões se estabelecem já na relação de uma injúria racial. Existem várias expressões até no português que a gente usa, às vezes até sem a maldade, claro, né, mas que se refere à época da escravidão, né? Tem uma muito conhecida, por exemplo, que é fazer nas coxas, né? Fazer nas coxas também é algo que vem da escravidão, né? Uhum. Mas, Elias, nós temos aqui várias pessoas aqui que estão aqui com a gente, muitos alunos e professores, né? Já mostrei aí alguns. E aí nós temos aqui o Tiago Alves, que está aqui com a gente, que está dizendo, Deus abençoe grandemente, estou fazendo o curso médio de teologia na minha igreja. Olha só, que legal, que bom. Parabéns, então, Tiago, né? O próximo passo é você fazer o bacharel com a gente aí, né? Que legal. Temos aí também o Jefferson Miranda, que já foi nosso aluno, também está aqui com a gente hoje, né? E depois nós temos aqui também uma pergunta, Elias, né? Eu vou botar aqui para você já ir respondendo aqui, ó. Eu vou mostrar mais uma participação, depois você responde. O racismo intrínseco, na perspectiva apresentada pelo Orlando, seria uma reação ao racismo que costumeiramente se chama de racismo reverso. Já vamos responder para você, Tunis,
Mas antes eu quero mostrar aqui uma pessoa que está nos assistindo da Venezuela. Olha só, saludos, buenas noches. E ele está dizendo aqui que não sabe escrever bem o português, porque ele aprendeu o português no dialeto alemão no Rio Grande do Sul. Olha só, muito bem-vindo. Que bom. O nosso irmão Jean Soto Torres, da Venezuela. Também temos aqui a Lígia, está aqui com a gente. A Lígia também foi aluna nossa e desempenhou um importante papel junto aos angolanos que vieram para cá. Uhum. E o Jean aqui tá dizendo de novo aqui em alemão, Gott segne euch alle, né? Aí falou a minha língua. Aí a tua língua mesmo. A vocês todos aqui. Que legal, Jean. Ok. Vamos então aqui a pergunta que o Itunes fez. Uhum. Elias, com você. O Antunes é amigo da gente, ele mora em Vitória, estudou teologia na Unida. Então, Antunes, prazer ter você aí com a gente. Eu vou responder... Como ele é amigo, né? Tomara que ele não esteja fazendo uma pergunta capciosa para o amigo aí, né? Pois é. Mas eu acho muito interessante ele trazer essa questão da concepção do racismo reverso, né? Geralmente atribui-se essa ideia do racismo, de essa concepção, e eu vou usar aqui entre aspas, de um racismo reverso, esse movimento de negros, no sentido de criar estratégias, condições, epistemologias nesse movimento antirracista. Então, essa ideia de se desfazer de certas concepções criadas principalmente por uma hegemonia branca europeia e partir de um olhar mais de uma cultura afrocentrada ou das concepções afrodiaspóricas, né? E aí entra toda aquela concepção da negritude que vem toda a questão essa revalorização de aspectos da etnia ou da cultura, das produções do negro africano, e aqui vamos usar que são também atribuídos ao negro africano e afro-brasileiro, né? Então, essa revalorização, esse resgate de aspectos culturais que ao longo da história, por conta desse preconceito, desse racismo estrutural, eles foram negativizados. Então, esse desfazer-se desse lugar da branquitude ou de se distanciar para acolher esses aspectos e organizar a experiência de vida do negro a partir disso, muitas das vezes tem sido conceituado como racismo reverso. Só que a concepção que se tem, e pelo menos eu adoto essa concepção, é que não existe racismo reverso. E por que não existe racismo reverso? Porque o racismo em si, ele tem e não tem como definir racismo sem pensarmos a ideia de superioridade de uma raça em relação à outra. Então, a ideia do racismo, ele é marcado por essa questão de uma raça que inferioriza a outra. Então, não existe racismo reverso, porque quando negros constituem grupos para revalorização, reestruturação cultural, construção de epistemologias para se organizar e fazer leituras de mundo, a partir daí, eles não estão inferiorizando o não negro. Então, não existe uma inferiorização do não negro, não existe esse lugar de que não. Agora vamos assumir os nossos modos de ler, de compreender o homem e a constituição da história e vamos olhar para os demais povos como inferiorizados em relação a nós. Então, por isso é que a ideia de um racismo reverso, ela acaba não sendo, digamos assim, ela não cola, não fecha, porque ela não abarca essa ideia de uma inferiorização de uma raça em relação à outra. Então, não tem movimento de grupos negros que estão inferiorizando os não negros. Então, consequentemente, não existe racismo nesse tipo de relação. Ok. O Itunes aqui está bem ativo aqui com nós hoje. Obrigado, Itunes, né, por você estar com a gente. Eu gostei do teu sobrenome aí, ó. Elias
ele está dizendo muito bem em suas colocações quanto às definições de racismo, de discriminação, preconceito e injúria racial. Que ótimo, então. Ô, Elias, nós ainda teríamos algumas coisas mais a falar sobre a definição, né? Mas eu acho que nós temos que ir caminhando e olhar também um pouco para o que a Bíblia fala sobre o racismo, né? E especialmente no Novo Testamento, né? O que o Novo Testamento fala sobre o racismo. Então, nós temos aí algumas coisas muito interessantes que, numa leitura mais rápida da Bíblia, muitas vezes a gente não percebe, né? Mas, por exemplo, quando Jesus conversa com uma mulher samaritana, e quando ele conta a parábola do bom samaritano, aqui há uma questão racial muito forte, né? Porque os judeus eles consideravam os samaritanos como uma sub-raça, né? E eles nem conversavam com os samaritanos, tamanho era o preconceito deles. Só que Jesus ele se senta no poço de Jacó, conversa com uma mulher samaritana de igual para igual, e ainda conta, né, e eu diria escandalosamente para os judeus, ele conta a parábola do bom samaritano. Ou seja, na parábola ele coloca os elementos que são judeus, né, que é o levita e o sacerdote, Jesus põe eles como, digamos, moralmente inferiores ou eticamente inferiores ao bom samaritano que atendeu a pessoa que estava caída à beira da estrada. Então, imagine, Elias, né, os judeus se considerando aquela boa raça, as pessoas boas, ouvindo Jesus contando a parábola do bom samaritano, né? Imagine, então, o desconforto que isso causou. Exatamente porque Jesus estava querendo dizer que todos os seres humanos são iguais. Não é que o judeu seja mais bondoso que o samaritano, ou o samaritano mais bondoso que o judeu. Jesus estava querendo quebrar esse preconceito deles de acharem que apenas os judeus eram pessoas boas, né? Então, vejam como Jesus faz isso. E no livro de Atos, então, né, há uma quebra total de paradigma de raça quando as pessoas recebem o batismo no Espírito Santo. Porque as pessoas de outras raças, de outras nações, que não eram judaicas, estavam ouvindo os que eram judeus falando e glorificando a Deus na sua própria língua. Ou seja, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo, como de fato de que ele agora estava disponível e se disponibilizando de maneira igualitária para todos os povos e todas as raças, porque todos ouviam no seu próprio idioma, né? Porque você sabe que uma coisa que caracteriza uma raça é o idioma, né? E o Espírito Santo estava, então, comunicando essa grande verdade, né, de uma maneira muito, muito efusiva, muito teatral, até eu diria assim, para que todo mundo entendesse da maneira mais clara possível que agora Deus estava disponível para todos os tribos, povos, raças e nações. E um outro episódio também muito interessante no livro de Atos é quando o Espírito Santo manda Filipe falar com o eunuco da rainha de Candace, da rainha da
etíope. Esse Uhum. eunuco era um negro, ou seja, o Espírito Santo dizendo que havia agora igualdade de condições. E dentro ainda desse preconceito que os judeus tinham, e vejam que Pedro ele luta muito com o preconceito que havia dentro dele, né? Ele reluta em ir à casa de Cornélio, porque Cornélio não era um judeu, né? Então, o Espírito Santo mostra para ele uma visão e lhe dá orientações claras para que ele vá na casa de Cornélio. E se nós olharmos para o discurso que Pedro faz na casa de Cornélio, na verdade ele está se justificando, né? E enquanto Pedro está se justificando pelo fato dele estar na casa de uma pessoa não judia, o Espírito Santo então vem sobre toda a família de Cornélio, eles são batizados no Espírito Santo. Então, a gente vê que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ele é completamente favorável à igualdade entre todos os seres humanos, e o Espírito Santo é o principal protagonista disso. O que você tem a dizer sobre isso, Elias? Eu vou falar um pouquinho esse lugar um pouquinho mais ampliado, que quando a gente tenta, pelo menos se propõe a pensar, no meu modo de olhar, apropriar as questões raciais a partir da Bíblia, eu acho que algo fundamental que de certa forma já nos convoca à desconstrução desse lugar de uma superioridade racial é a própria ideia de pensar num Deus que ele é plural. Então, a concepção de um Deus que é três em um e que não tem uma forma humana, não tem uma cor, não tem uma pele humana, então já distancia da ideia de que existe uma concepção humana que é mais próxima desse lugar de uma criação perfeita, né? De uma criação perfeita. Então, essa ideia... Agora, Elias, desculpa a interrupção, né? Apenas faz parte dessa tua fala. É muito interessante como o cinema e as artes, né, na Isso. grande maioria, retratam aquele Jesus branco, de olhos azuis, de cabelos claros, cabelos lisos, né? Quando a gente sabe que o homem médio do Mediterrâneo da época de Jesus, ele era um homem moreno, né? Então, só para complementar essa tua fala aí. Isso. Então, quando a gente pensa a ideia de como se apresenta a questão de raça no texto bíblico, essa carga cultural que o pastor acabou de fazer menção é muito... A gente tem essa concepção já marcada por esse lugar dessa produção midiática, essa produção cinematográfica, né? Então, a gente vai para uma mídia, e aqui eu vou falar a partir desse lugar, de negro, e você tem uma produção de filmes, de episódios a respeito de Jesus, mas é um Jesus que é caracterizado por esse homem branco eurocêntrico, europeu, né? É essa concepção do modelo de homem que se foi constituindo desde o século XVI, 17, 18, que vai produzir toda essa carga que a gente tem hoje da própria questão do racismo em si, desse privilégio do branco em relação ao negro. Só que a Bíblia nos convida, então, a olhar no lugar de um Deus que não tem forma humana, de um Deus que não tem cor, de um Deus que não tem uma localização geográfica, de um Deus que não nasceu na Europa, não nasceu em África. Então, aí quando a gente vai pensar esse lugar desse Deus que está acima dessas concepções humanas, então a gente de fato tem condições para se questionar a falta de representatividade que muitas das vezes a gente encontra nesses espaços do círculo teológico, né, para pensar aqui uma teologia. E eu vou usar aqui... Que Deus é brasileiro, né? Isso. Tem um livro do... O Ronilson Pacheco tem um livro que um dos capítulos do livro, o tema é: a Bíblia é um livro negro de uma hermenêutica branca. Ele faz essa provocação, e quem puder encontrar esse livro, que o tema é subverter, eu tenho ele aqui.
só para quem está nos acompanhando, ocupar, resistir, subverter. A Igreja e Como é o Teologia em nome Tempos de Violência do autor? Como é o é nome do autor? Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco. Então, Isso. se você quiser comprar um importantíssimo livro aí para você. Isso. E nesse livro ele apresenta uma série, como o pastor fez menção, o Ronilson apresenta também uma série de eventos ou episódios que acontecem em regiões africanas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e essas figuras, essa representatividade que muitas das vezes nas nossas reflexões teológicas, nas nossas pregações, isso não acaba sendo contemplado. Por isso é que ele faz essa crítica de que a Bíblia é um livro negro de uma hermenêutica branca. Então ele vai dizer, nessa concepção de que ele tem sim, ao mesmo tempo que a Bíblia tem esses atravessamentos históricos, culturais, desse contexto do Oriente Antigo, ou que hoje é majoritariamente parte da Europa e Oriente Médio, também tem essa questão da presença africana. Só que essa presença africana é invisibilizada ao longo de toda uma construção histórica por conta dessas concepções do racismo. E aí é importante a gente pensar, que a gente não fez menção isso no início, por que dessa ideia de um racismo estrutural? Acho que agora cabe falar um pouquinho desse lugar. A ideia de pensar o racismo enquanto estrutural e estruturante é mesmo nessa concepção de que não tem como compreender a concepção ou a ideia de racismo se não fazer uma leitura de determinados aspectos econômicos, sociais, políticos e históricos. Então, ele não se entende apenas como um termo em si. Ele liga essas estruturas, e aí a gente diz dessa ideia de estrutura a partir mesmo dessa concepção de uma filosofia estruturalista, que aí tem vários expoentes, de Louis Althusser, Michel Foucault, e aí tem aspectos da psicanálise, de Lacan, mas a gente pensa mais numa perspectiva de ideologia, de forças sociais que constroem comportamentos, né? Porque é aí que a gente entende o que é ideologia. Ideologia são essas forças sociais partindo de ideias, mas que vão se configurar de forma objetiva, vão se materializar, vão construir modos de relações, modo de olhar o outro. Então, o racismo estrutural em si, ele se apresenta nessa distância de uma estrutura que está conectada à outra. Então, a não representação que a gente tem do negro em instâncias sociais, e aí vamos pensar hoje, por exemplo, em termos de sociedade brasileira, né? E eu gosto nesse sentido de um exemplo que o Silvio Almeida dá. Ele diz assim, a gente tem, e hoje, de acordo com dados de IBGE, a gente tem aproximadamente no Brasil entre 52% a 56% uma população que é majoritariamente negra. Ou seja, 52% a 55% da população brasileira é negra. E aí o Silvio Almeida diz, mas quando a gente olha, por exemplo, para o Congresso brasileiro, fica estampado. Como é que você tem um país que é majoritariamente negro e você tem um número ínfimo de negros nas principais instâncias sociais do país? Então, quando a gente vai começar a pensar racismo estrutural, é para a gente sair desse lugar de uma concepção individualista do racismo. Porque quando a gente pensa o racismo numa concepção muito individualista, dessa moralização, e aí vem aquelas falas que acabam ganhando legitimidade de mas eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Eu não sou racista porque o meu tataravô casou com uma mulher negra. Eu não sou racista porque o meu cunhado é negro. Então, quando se faz esse tipo de fala, é porque está a fazer-se uma leitura de um racismo nesse lugar, dessas concepções individualistas, dessa moralização, de uma perspectiva mais ética. E aí, isso é fundamental chamar a atenção, porque quando a gente se propõe a discutir o racismo, a gente entende que esse lugar de uma concepção individualista é produto de uma estrutura. Então, de nada adianta resolver uma concepção individual quando a gente tem uma questão estrutural. Então, pensar a ideia de racismo e de desconstrução de uma luta antirracista é, na verdade, sentar para pensar a construção de uma sociedade mais igualitária.
E aí a gente tem que necessariamente pensar nos aspectos estruturais, e nesse sentido é muito feliz a fala inicial que o senhor fez, pastor, dessa ideia de uma conscientização de que eu sou racista, no sentido de que eu estou dentro dessa estrutura e que muitas das vezes, sem nos darmos conta, há uma reprodução desse lugar. Sim, mesmo embora que eu queira ser um racista individual, mas eu acabo me tornando um racista estrutural, né? Isso. E por isso que hoje a gente pensa nessa ideia de que não basta só não ser racista. É necessário ser antirracista. No sentido de que, como a questão não é apenas moralista, existe toda uma questão estrutural, e as questões estruturais, e aí a gente pensa a ideia das instituições, partindo da concepção das instituições, enquanto essa percepção de aparelhos ideológicos, né, de que produzem os modos de comportamento que transitam nos espaços, na esfera pública. Então, essa ideia de a gente ter que atentar nesse antirracismo, aí a gente toma consciência dessa ideia de que tanto o negro quanto o branco é racializado. Aí, claro, a partir de lugares diferentes, temos a ideia da inferiorização e a ideia dos privilégios, mas essa concepção é a primeira tomada de consciência para que a gente, de fato, tenha condições agora para repensar as relações sociais. Exatamente. E o Silvio Almeida fala muito sobre isso, né? Ele fala que o racismo estrutural ele está presente na economia, na política, na subjetividade, ou seja, ele permeia todos os campos sociais, né? Uhum. Apenas para trazer um complemento à tua fala ali, Elias, eu tive o cuidado de pegar alguns dados práticos para mostrar para os nossos telespectadores o que é racismo estrutural. Então, você já falou que aproximadamente 52%, 56% da população brasileira é negra. Aqui no Sul é apenas de 20% a 30%, mas em outros estados é muito mais, né, como no Norte e Nordeste. Uhum. Então, alguns dados aqui, né, para a gente ver como funciona o racismo estrutural, né? Mesmo aqueles que dizem, mas eu não sou racista, apenas para que a gente entenda bem isso. Por exemplo, das 500 maiores empresas do Brasil, somente 5% tem negros em cargos executivos, e desses 5%, apenas 1% são mulheres, né? É impossível, né, a gente ter um mercado mais potente se mais de 50% da população não consegue ascender a cargos mais estratégicos e ganhar salários mais robustos. O Silvio Almeida, inclusive, disse que é impossível nós combatermos a pobreza no Brasil se antes nós não combatermos também o racismo, né? E o Orlando bota um dado interessante na dissertação de mestrado dele, que ele diz o seguinte: 39,5% das mulheres negras, 39%, estão inseridas em relações precárias de trabalho, enquanto que as brancas correspondem a 27%. Né? Então, de 39% as negras e 27% as mulheres brancas em relações precárias de trabalho. Então, né, obviamente, aqui quem mais sofre nesse sentido são as mulheres negras, porque entre os homens negros é menor um pouco essa taxa. Isso. 1,6% dos homens negros também estão em trabalhos precários, enquanto que
entre os homens brancos, essa taxa fica em 20,6%. Então vejam que o homem branco ocupa um topo, depois vem o homem negro, depois vem a mulher branca e depois a mulher negra, né? Então, isso tudo mostra, né, que nós estamos, que a gente vive num racismo estrutural bastante forte, né? Nós temos aqui mais uma colocação aqui do Tunes. Ele diz o seguinte: a lei de combate ao racismo combate de fato ou apenas inibe o sujeito de expressar o seu sentimento? Qual é o papel da lei no combate ao racismo? Nós já vamos falar sobre isso. Isso é um dos temas da pesquisa também do Silvio Almeida, né? Como as leis, elas na verdade, elas falam em igualdade, mas na prática, muitas vezes, a coisa não funciona bem assim. E a Lígia fez uma brincadeira aqui, ela colocou: existe racismo na culinária, vamos fazer um bolo nega maluca, né? Com certeza, Lígia, também é uma forma de racismo. E o Jean Torres, ele está dizendo que na Venezuela os filhos de pastores, né, e ministros têm a opção de incorporar-se em certos ministérios, né, diferentes daqueles que não são filhos de pastores. Ok. E a Lígia também está dizendo aqui, né, precisamos buscar soluções em todas as áreas sobre este tema. Mas eu tinha visto mais uma pergunta aqui da Lígia, agora eu não estou encontrando aqui, né, que está essa pergunta dela. Temos aqui também uma participação da Miriam Frank. Concordo com você, infelizmente, dentro das igrejas ainda se percebe o racismo. Vamos, então, aqui, né, também, o Elias, né, nós já estamos indo, o nosso tempo já está esgotando, né, e talvez a gente não consiga falar muito sobre a história da escravidão e do racismo aqui no Brasil, e como a escravidão e as leis escravagistas e pós-abolição da escravidão, né, como essas leis também, no sentido, incentivam a escravidão, né? E entra para a pergunta que o Itu fez. Talvez a gente dê uma rápida pincelada aqui, né? Por exemplo, o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né? E a elite branca, né, que dominava o país durante a escravidão, lutou muito, né, para que não houvesse abolição dos escravos. Então havia uma constante luta ali, né, entre os abolicionistas e os escravagistas. Né? Então surgiu aquela primeira lei em 1831 que impedia o tráfico de escravos, mas mesmo assim ele continuou acontecendo de forma ilegal, até que a Inglaterra pressionou tanto que depois, em 1850, foi assinada a lei Eusébio Queiroz, e aí não houve mais o tráfico
negreiro aqui para o Brasil. Calcula-se que para o Brasil vieram entre 5 a 7 milhões de escravos e escravas negros e negras, né? Depois surgiu a lei do ventre livre, em 1871, né? que também é uma lei assim, de um certo sentido duplo, porque, embora a lei do ventre livre, o escravo ele poderia ser liberto daí aos 8 anos, mediante um pagamento para o seu dono, ou aos 21 anos, se ele tivesse trabalhado para o dono de engenho. Né? Depois, em 1881, surge a Lei Saraiva, né? E essa aqui é uma lei muito capciosa, que foi colocada pelos escravagistas, que impediam as pessoas analfabetas de votarem. E com isso, então, os escravos, né, eles eram impedidos de se organizarem politicamente. Depois, em 1885, surge a lei dos sexagenários, né, em que os escravos acima de 60 anos poderiam ficar livres, mas com 60 anos, numa média de idade máxima que se chegava no Brasil naquela época, que era entre 45 e 50 anos. Quando o escravo chegasse aos 60, ele já era completamente inválido, né? Então, a verdade era muito mais uma lei escravagista do que abolicionista. Até que, finalmente, em 1888, então, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? Não sem muita pressão dos abolicionistas, com muita pressão da Inglaterra, né? E de outras nações, e também com medo de que aqui no Brasil se repetisse a guerra civil, como nos Estados Unidos. Então, ela assina a Lei Áurea. Só que com a assinatura da Lei Áurea, né, Elias, não se criaram condições para que os negros tivessem o trabalho. Eles simplesmente foram livres. A maioria deles foi dispensada dos seus senhores de engenho e não tinha trabalhos e nem terra, né? E com isso, então, começou a favelização aqui no Brasil, e eles não tinham emprego, e espantosamente, em 1890, através do decreto 847, criou-se o que se chamou de Lei de Vadiagem, que na verdade está em vigor até hoje, através do Decreto-Lei 3.688, de 1941, e que punia com prisão todas as pessoas que estivessem na rua sem emprego. Então, obviamente, é uma lei feita por brancos que tinham emprego para prejudicar os negros, que agora, não sendo mais escravos, também não tinham emprego. E, além disso, o Brasil, né, durante vários e vários anos, que coincide com a abolição da escravatura, trouxe colonizadores europeus brancos para o Brasil e lhes deu terras, né, enquanto que para os negros eles não deram nem mesmo terras, né? Então, isso foi criando uma marginalidade brasileira para o homem negro, né? E veja-se que apesar de, aqui no Brasil, sempre se dizer que não há lei de segregação racial, mas a lei de vadiagem nada mais é do que isso, né? E me parece que no inconsciente coletivo ainda existe algo como isso aí, né, o Elias? O que você diz sobre isso?
Eu acho que é interessante a gente, principalmente quando pensa a ideia da lei de vadiagem, né, que eu vou pegar nesse último item, que a gente tem um Brasil que está a se estruturar a partir do século XIX, sob essa perspectiva agora de um capitalismo, né? Então agora os meios de produção, o trabalho servil, deixa de dar um retorno que diante das forças do capitalismo era suficiente para os senhores de escravo. Então tem essa força da Inglaterra, a Alemanha e França, que na altura são o centro desse capitalismo, que obrigam então a aplicação dessa lei. E quando a gente pensa na ideia de uma lei de vadiagem, se a gente tem um grupo que agora liberto não tem estruturas trabalhistas, não tem condições de trabalho, não está sendo dado emprego, então não é só uma questão de uma criminalização dessa população, é uma criação de uma lei que vai forçá-los novamente a submeterem-se a determinados trabalhos que vai ser oferecido nessa nova estrutura econômica. Já que agora eles vão passar desse processo agora para serem assalariados, mas aí, consequentemente, então, já que se tem uma concepção de que agora vocês são livres e, consequentemente, vocês vão cobrar privilégios, então, se a gente cria uma lei de vadiagem, vocês saberão que não podem negar as ofertas ou as possibilidades de trabalho que lhes são dadas, porque senão vão ser criminalizados por não estarem a trabalhar. Então a gente percebe como essa ideia de um racismo estrutural está sempre operando ali. Então você vai oferecer agora condições precárias de trabalho, só que para forçar os negros, a população negra a se submeter a essas condições, cria-se leis. E a gente, quando vai fazer essa leitura histórica do próprio racismo, é desse modo que ele se estrutura. Então, nós temos, no primeiro momento, concepções filosóficas que estão sendo feitas a respeito de raças, né? E esses dias eu estava lendo um texto de Immanuel Kant, o título do texto é Sobre a Pedagogia. E enquanto eu lia o texto, tem uma frase que, quando eu bati o olho, que ele dizia, a concepção kantiana sobre educação é essa ideia de educação enquanto processo de formação humana, de que quanto mais se educar a sociedade nesse processo de escolarização, aqui estamos falando de educação enquanto processo de escolarização, mais a gente caminha para a possibilidade de construção da perfeição do homem. E aí no texto ele vai deixar claro que, porém, esse processo de educação, para aqueles que não são europeus, e o texto deixa bem claro isso, para os não europeus, por mais que eles sejam educados, escolarizados, eles nunca atingirão esse lugar do homem europeu, porque é parte da natureza deles essa condição animalesca. Então a gente percebe que essa ideia que a gente vai ter de racismo não é uma ideia que... Aí eu vou usar uma fala do Orlando, né? Que ele diz assim, não é assim que de repente o homem branco europeu acordou, poxa, eu tive uma ideia genial, eu vou colonizar, eu vou estabelecer o processo de escravidão. Não. A gente tem uma fundamentação, primeiro filosófica, e depois que vai se constituir nesse processo de, quando a gente vai pensar o período iluminista, ele traduz-se agora numa concepção mesmo científica. E aí a gente vai pensar em vários autores, como Arthur Gadanier, eu tenho dificuldade de expressar esse nome, que vai trabalhar essas questões na perspectiva de uma antropologia. Então, quando se vai fazer estudo das populações africanas, e aqui também inclui-se as populações das Américas, né, na altura, a descrição que esses antropólogos vão fazer é o quê? Que nós fomos naqueles lugares e encontramos povos animalescos que não têm cultura, não têm alma. Então, os escritos científicos vão estar sendo marcados por essa concepção. Consequentemente, quando vai se traduzir isso, aí a gente tem toda uma questão ideológica que vai sustentar essas práticas. Então, a ideia de você subjugar alguém a trabalhos desumanos, e isso necessariamente não convoca você a uma reflexão, não desperta um senso minimamente ético no modo como se estabelecem essas relações, é sustentado por uma concepção científica de que esse que está sendo subjugado não é humano. Ele não tem alma.
ele é um animal, então, consequentemente, opera esse tipo de trato é legítimo. Então, aí a gente percebe como vai se dar isso a partir do próprio... Sim? E se justifica biblicamente a escravidão, né? Usando Isso. esse... E aí a gente tem, por exemplo, Ok. tem um filme muito interessante para pensar essa ideia de como se justifica a escravidão biblicamente, agora eu posso fazer menção, que é aquele filme 12 anos de escravidão. O filme 12 anos de Sim, sim. escravidão espelha isso claramente como você tem uma catequização dos negros no sentido de uma obediência inquestionável. E aí, a partir do texto bíblico, é atestado Eu isso. O Elias, eu até diria, né, porque a gente sabe que muita gente não acredita no racismo e acha que ele não existe. Ok, a gente te respeita a opinião de cada um. Mas eu aconselharia imensamente que assistisse esse filme, porque nesse filme a gente consegue perceber bem as entranhas que o racismo tem, né? E aí, é, e, e eu lanço aqui um desafio, até aí nós já entramos na questão teológica. Eu lanço aqui um desafio teológico para que a gente talvez tenha que repensar, ou ampliar, aliás, né? Não é repensar, é ampliar o nosso conceito de pecado, né? Porque a gente definiu o pecado geralmente sob uma perspectiva de uma transgressão individual minha, né? Mas se nós olharmos de maneira bíblica, né, daquela forma como a gente viu antes, de que Jesus condenou o racismo com atitudes práticas, histórias. O Espírito Santo, ele desfaz o racismo porque vem sobre todos. Quem somos nós para sustentarmos qualquer modalidade de racismo, ainda que seja racismo estrutural? Isso nós temos que chamar de pecado, né? Nós temos que ter coragem de chamar o racismo de pecado, porque o conceito bíblico de pecado é muito mais amplo do que esses pequenos erros morais que a gente diz que o pecado tem. E tem mesmo, né? Eu não estou dizendo que não seja pecado esses nossos deslizes morais. Eles são pecados graves até às vezes. Isso. Mas o racismo é um pecado tão grave quanto. Então, eu penso que a teologia ela deveria, e a igreja, né, obviamente as duas coisas andam juntas, deveriam também ampliar um pouco mais esse conceito de pecado, né? E daí Eu penso... queria só acrescer algo, pastor, nessa questão dessa perspectiva teológica, né? Há dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e nessa definição da ideia de pensar o racismo enquanto pecado, ele diz assim, o racismo, não, o não reconhecimento de que existe o racismo já constitui pecado, porque isso espelha a insensibilidade, a dor e o sofrimento das populações negras. Então, nesse sentido de pensarmos de pessoas que não acreditam na existência de um racismo, eu acho que fechar-se a uma concepção e dizer que eu não acredito quando não nos demos minimamente o trabalho de fazer leitura sobre o que de fato é racismo, eu acho que de certa forma isso já revela um certo preconceito da pessoa. Quando não existe nenhuma mínima abertura para pelo menos sentar e ouvir o que as pessoas que estão apontando a existência do racismo, o que elas estão denunciando de fato, o que elas estão querendo tensionar. E aí, depois de toda uma leitura, aí a gente dizer, não, eu, apesar de tudo que tem sido dito, eu li, mas ainda assim eu vejo claramente não existe e ter condições suficientes, aí vamos dizer em termos técnicos, científicos, uma concepção abalizada mesmo e até bíblica, de que de fato não existe isso aí sim.
Então, a ideia de não aceitar a possibilidade de uma existência de um racismo, e aí eu faço dessa definição também minha, já revela de nossa parte uma insensibilidade à dor e ao sofrimento de uma população negra que historicamente vem sendo subjugada a um sofrimento que é fruto desse racismo estrutural. E se nós olharmos para o Evangelho, né, Elias, nós vamos ver como Jesus ele era extremamente acolhedor para aquele que sofria preconceito, para aquele que era acusado, julgado, marginalizado. Né? Jesus ele recebia todos, né? E ele também recebia esse tipo de gente. E talvez aí o pentecostalismo tenha feito um bom trabalho, né, no sentido de que o pentecostalismo é uma das poucas igrejas no Brasil que tem uma abertura maior para o negro. Né? Nós vemos vários pastores negros, inclusive tem um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, talvez até ele esteja aqui nos ouvindo, que ele é presidente do Conselho Fiscal da mesa diretora, né? E nas outras delegações a gente praticamente não vê pastores negros. É claro que poderia haver mais, óbvio que sim, né? Mas a gente vê que há uma abertura, né? Talvez uma abertura a isso, né? Isso. Existe um grande espaço a caminhar, mas talvez haja uma abertura aí. Sim, e a gente pensar nisso, talvez a partir esse olhar sobre o pentecostalismo, a gente atribui a própria questão desse elemento fundante, né, do episódio de Atos, da questão do Espírito Santo, né, essa ideia essa diversidade, essa multiplicidade que a descida do Espírito concebe. E aí, claro, a gente precisa, como o pastor bem já fez menção, olhar que o fato de se ter algumas pessoas nos lugares de poder dentro das nossas igrejas, enquanto pentecostais, isso, de certa forma, é bom, denuncia ou anuncia um certo avanço, mas que a gente tem que ter cuidado de não olhar isso como a norma, de não normalizar, dizer, não, tem um lá, outro aqui, então isso, de certa forma, gerar um certo conforto na gente de que, não, afinal de contas, nós não somos racistas. Então, é necessário que a gente continue avançando no sentido de fato, repensar como se dá também a nossa própria estrutura eclesiástica, porque estamos pensando em termos de teologia, e como o pastor fez menção, a gente pensa teologia para a igreja, a gente faz teologia para a igreja e para a sociedade como um todo. Então, quando a gente se propõe a pensar a teologia de modo geral, precisamos pensar também como se apresenta a questão do racismo nas nossas instituições eclesiásticas, né? E aí a gente tem que necessariamente perceber a questão da representatividade. Agora, isso é tão importante, pastor, que esses dias a gente teve um episódio assim que é gritante, uma criança negra que convidam ela, digamos, para participar de um culto. E aí ele diz, não, eu não vou. E ele diz, tá, mas por quê? Jesus ama você? Ele diz, não, Jesus não me ama. Por quê? Ele diz, não, porque Jesus é branco. Jesus não é como eu. Olha só. Aí a gente percebe esse lugar da representatividade, essa concepção cinematográfica e o modo como isso constrói comportamentos. Então temos uma criança que já está sendo construída a partir desse lugar e que ela não consegue encontrar agora representatividade nesse lugar de nosso enquanto cristãos. Por quê? Porque ela já tem uma concepção de que esse Jesus é branco, e aí ela vai mais na igreja e ela não encontra uma representatividade. Então, eu acho que Sim. precisamos, de fato, também
pensar e discutir seriamente isso nas nossas instituições eclesiásticas. Uhum. Exatamente, exatamente. Como eu falei, embora o pentecostalismo tenha muitos negros, né, mas existe ainda uma caminhada grande aí para a gente fazer. Uhum. Elias, nós já estamos com 1h20 de live aí, e o pessoal está ligadão, né? Tem muitas mensagens, muita gente aqui tá comentando. Nós não vamos ter tempo de responder a todos e a todas, né? Mas nós temos que ir indo pro final, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui quem mais que está aqui com a gente. Eu acho que Tem. seria. A gente ficou de responder a pergunta do Antunes. Sim, isso. É sobre as leis, né? O que você A quer falar? efetivação da lei contra o racismo. Né? Eu acho que, e aí o Antunes é estudante de direito, isso faz sentido, ele é reformado em direito, então faz sentido a pergunta dele, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa na efetivação das leis que criminalizam o racismo, a gente pensa necessariamente na educação das populações negras, porque o acesso a essa ideia de que existem leis que de fato criminalizam o que é o racismo e, primeiro, a concepção do que é o racismo, ele está atrelado necessariamente à efetivação dessas leis. Porque não temos uma efetivação de modo, vamos assim dizer, maior, né? Uma concepção maior dessa lei. Primeiro, porque a gente tem também. Aí a gente pensa na questão estrutural, né? A estrutura social, as instituições sociais, elas são configuradas para essa questão do privilégio da branquitude. E aí a gente pensa, por exemplo, uma cena que teve há poucos tempos atrás, a ideia de pensarmos como é que eu vou colocar aqui? É um exemplo diferente, né? Mas pensarmos a morte daquele menino que caiu do prédio e que a mulher branca vai, paga a fiança e sai. Exatamente. Esse, Então, esse é um caso muito triste, né? Muito triste. a gente percebe que a pergunta que ela faz, se fosse o filho dela, aí a gente tem condições Exatamente. para já pensar, será que se a mulher negra tivesse condições para pagar essa fiança, de fato, seria solta? O trato seria o mesmo? Isso aí responde também, Elias, né? Quem ficou com dúvida sobre o que é racismo e estrutural, né? Isso é Isso. racismo estrutural, porque mesmo Uhum. que A, B ou C defenda a mulher negra, né? Mas a verdade as relações sociais e hierárquicas se estabelecem de um jeito que ela que a mulher branca não é criminalizada tanto quanto se ela fosse uma mulher negra, né? Uhum. E essa dor dessa mãe acaba se estendendo mais, que eu estava vendo há dias, que as fotografias, as fotos que ela tinha com o filho na rede social, no Insta dela, Facebook, as fotos sumiram. E ela aparece e disse que tem fotos que eu só tinha aqui nessas redes. A gente percebe como esse processo do racismo, ele é marcado por um processo até de invisibilização para a não aplicação de uma lei. Ou seja, ela nem tem mais o direito de ter que, digamos assim, viver esse luto, né? Porque aí você se invisibiliza, porque se você tira as imagens, as fotografias que convidam a população a se compadecer da dor dessa mulher, e aqui pensamos nesse compadecimento enquanto empatia, de assumir essa luta não apenas como luta dela, mas uma luta nossa também, né? E aí não tem mais imagem, não tem o que expressa agora isso. Então vai se invisibilizar uma luta, uma dor dessa mulher. Isso a gente pensa claramente como essa questão é estrutural. E ela tem que entrar numa causa de justiça agora para reaver fotos. Então, isso está atrelado à questão da educação, como eu falei, a educação da população negra,
no sentido de que existe até por parte de nós, enquanto negros, um desconhecimento das leis que de fato abalizam essa questão de lidar com a discriminação, a injúria, os preconceitos e o racismo de modo geral. E não tem, até por parte da gente, enquanto negro, e aqui a gente volta, às vezes uma compreensão clara do que constitui racismo, do que constitui injúria racial. E aí eu acho muito interessante uma fala aqui do Orlando, que o Orlando diz assim que o racismo produziu sujeitos psicologizados. E aí, quando ele vai trazer essa ideia de sujeitos psicologizados, essa ideia de como esse processo dessa inferiorização criou na gente, a partir desses processos da subjetivação, uma concepção de normalizar isso. Então, isso não é só uma questão que está na mente do homem, da mulher branca. Os próprios negros, nós negros, nos assumimos muitas das vezes e olhamos para as estruturas sociais como normal. Por isso é que aí cabe a ideia, a concepção de Silvio Almeida de o racismo é a normalização da dinâmica social. Então, quando não se tem acesso a essas leituras, a esse lugar, aos direitos, consequentemente não se tem, de fato, uma efetivação dessas leis. Por isso é que os movimentos negros e negros em movimento, aqui eu estou usando uma expressão da Nilma Lino Gomes, que ela diferencia a ideia de movimentos negros e os negros em movimento, no sentido do movimento negro, essas coletividades, e os negros em movimento, esses que não estão presentes nas coletividades, mas que assumem essa pauta negra para a efetivação dos seus direitos. Então, eles fazem um ótimo trabalho quando se produz epistemologia, saberes, a divulgação de conhecimento que vão trazer à tona essa questão da negritude, dos direitos da população negra, e aí, porque essa tomada de consciência do que, de fato, é direito da população negra, do que é racismo, do que é preconceito racial, do que é injúria racial, é que nos ajudará a ter condições para, de fato, lutar pela efetividade da questão dos direitos. Certo, Elias. Olha, Elias, a gente está com o nosso tempo estouradíssimo, está uma conversa muito boa. O pessoal está ligado, comentando bastante aqui, mas infelizmente, né, nós temos que encerrar. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, muita gente, e também agradeço os muitos e muitos comentários que fizeram, que na verdade vão ficar gravados lá no Facebook, né? Então, quem não viu toda a live, chegou agora, né, pode assistir ela desde o início ali no Facebook. Eu também quero te agradecer, Elias, de coração. Obrigado, por você ter aceito o desafio. É um tema difícil, né? Não é fácil falar sobre esse assunto, ainda mais que tem muita gente que não entende, né? Mas é preciso alguém que tenha coragem para falar sobre esse assunto, né? E graças a Deus que você está aqui com a gente. Dê as suas palavras finais aos nossos nobres telespectadores aí. Eu queria primeiro expressar gratidão, né, a todos que nos acompanharam. É um tema muito pertinente e refletir sobre essas questões de modo coletivo, né, porque a gente diz que se for para pensar o racismo, ele parte necessariamente para a redefinição de lugares. Então é necessário que ele se discuta de forma coletiva entre brancos e negros para redefinir o modo como vamos construir as relações sociais. Então, agradecer ao pessoal que nos acompanhou até esse momento, os comentários, as perguntas, e foi muito bom. E agradecer ao pastor pelo diálogo, né, por essa possibilidade de estarmos a conversar sobre essas questões aqui na Faculdade de Rafini. Um abração, então, Elias, e também a todos os nossos telespectadores. Que Deus vos abençoe. Lembrando que amanhã à noite nós vamos ter uma live sobre fé e política com o professor e também pastor Valmir Nascimento, do Mato Grosso.
ele vai estar aqui falando com o professor Valdinei Gandra sobre fé e política. Portanto, você não pode perder amanhã à noite, às 20 horas, no nosso canal aqui do Facebook. Acompanhe esta live. Que Deus lhe abençoe. Boa noite a todos e todas que nos assistiram aí. Obrigado, Elias. Mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, pastor.